Mas Gênesis, para quem está em casa aí, quer salvar, quer ler, Gênesis 12, a partir do verso 1, que diz assim, ó: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti uma grande nação, um grande povo. Te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como o orientara o Senhor. Presta atenção, quando eu estava meditando nessa palavra para trazer algo para a célula e algo para a gente crescer, eu estava pensando em algo aqui. Todos nós desejamos viver o chamado de Deus. Amém. Seja para qual área for, da igreja local, da própria vida, na célula, porque a célula aí tem o líder, mas tem aquele que ministra louvor, tem aquele que evangeliza, entendeu? Tem aquele que consolida, tem aquele talvez que liga, tem aquele que faz uma arte bacana. Quando nós desejamos viver o chamado de Deus, eu preciso pôr algo no meu coração. Eu vou ser confrontado com as minhas prioridades, eu vou ser confrontado para que Deus descubra o que é prioridade em mim. Quando a família de Abraão, Tera, o pai de Abraão, ele se estabelece naquela região, Tera tinha um alvo, ele estava indo em uma direção, para Canaã, mas diz que ele acha uma região ali que tem o mesmo nome do seu filho, tal, Arã. Ele se estabelece, cresce, avança, prospera, entendeu? Se enraiza ali. Mas quando o pai de Abraão morre, a palavra diz que vem um chamado para Abraão. O chamado sai da zona de conforto. Sai da onde você está vivendo aí esse conforto, essa prosperidade estabelecida, essa estabilidade já levantada. O chamado claro. Então veio a Abraão e lhe ordenou o Senhor: sai da tua terra, sai da zona de conforto, sai dessa área que você se sente seguro. E aí o texto segue. E dirige-te e vai na direção que eu tenho para você, na direção que eu estou te orientando. Eu vou te indicar, eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo, mas você vai ter que me obedecer, vai ter que estar na minha direção. Eu vou te abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Ou seja, o caminho não ia ser fácil para Abraão, entendeu, pastor? Então, nós que queremos viver o chamado de Deus para as nossas vidas, o ID de Deus, nós que queremos viver o chamado de Deus para o nosso ministério local, para a igreja local, eu preciso entender isso. Eu serei confrontado com as minhas prioridades. O meu chamado vai me confrontar com as minhas prioridades. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente empolgada. Entendeu? Mas eu quero dizer, a empolgação, ela não é suficiente, entendeu? Eu vejo muita gente motivada, entendeu? Mas motivação, ela também não é suficiente. Tá entendendo, pastorzão? Então, eu acredito que no reino, no que vocês estão vivendo, no que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar pessoas que têm um chamado, mas elas estão motivadas apenas, ou estão vivendo algo que é muito fácil se perder na trajetória. Então, esse pouco tempo que eu tenho de caminhada, eu descubro o seguinte: todo homem, toda mulher que é chamado por Deus para viver o seu chamado, a vida dele vai ter que de alguma maneira priorizar o Senhor. Não tem como a nossa vida ela ser colocada em primeiro plano, entendeu? Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa mente. Buscará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Está entendendo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus está sempre acima daquilo que nós podemos dizer de nossa vida. Porque na verdade a gente não tem nada. Não sei se você concorda comigo, mas a gente não tem nada. Nada. Tudo que a gente tem vem do Senhor, vem de Deus, né? Então assim, o que eu vejo nisso aqui? Quando Abraão é chamado para ir para onde Deus está, para onde Deus está levando ele, o Senhor está dizendo assim, ó, vai ter que sair da zona de conforto. E aí é difícil para nós, porque sair de zona de conforto não é fácil. Então assim, se o meu chamado ele é maior do que a minha própria vida, eu vou ter que abrir mão das minhas vontades, eu vou ter que abrir mão dos meus desejos. Entendeu? Eu vou ter que sacrificar, eu vou ter que crucificar minha carne, entendeu?
Porque presta atenção, Abraão ele está saindo aqui da zona de conforto. E aí, só para mim não agarrar, Jeremias capítulo 1 vai para a mesma linha. O chamado de Deus vai sempre confrontar as suas prioridades. Entendeu? Porque se o meu chamado é maior do que a minha vida, se eu canto isso, se eu declaro isso, Deus, o que você tem para mim é bem maior, é bem melhor, tal, o que eu descubro, o que eu encontro no Senhor é bem maior, é bem melhor, beleza, mas vai chegar um dia, vai ter uma hora, vai ter um momento que as prioridades vão ser confrontadas, e aí Deus vai falar assim, tudo bem, eu quero saber agora o que é priori. Aquela canção do Toque no Altar, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão de tudo por amor a ti, né? Tem uma canção assim. Pastor Natanael, esse dia eu conversava com um amigo nosso, pastor também, e a gente chega a uma conclusão muito, muito poderosa nessa noite. As pessoas, eles cantam, mas não sabem o que estão cantando. Eles falam, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão de tudo por amor a ti. Tem um texto que está em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Se você ama a Deus acima de todas as coisas e prioriza para que ele te chamou, deu certinho, pastor? Deu, voltou, entendi. Aí a gente chega a uma conclusão, aquele que ama mais a sua família do que a Jesus, ele só está demonstrando que na realidade ele não ama a Deus. Se o senhor, quando o senhor falou aí de Abraão, quando a gente pega vários textos na Bíblia, Moisés, se a gente for andar nos profetas, os profetas maiores, nos menores, se a gente for falar de Cristo, a gente passaria aqui a noite inteira. Se a gente falou do apóstolo Paulo, a gente passaria aqui a noite inteira falando sobre isso. As pessoas priorizam, infelizmente, as suas vontades. E a gente chegou a uma conclusão, pastor Natanael. Nós temos que priorizar as coisas do reino. Do reino é o que faz total diferença na vida do cristão, não é verdade? Amém. Não, concordo. Eu estava falando com você que Jeremias, quando ele é chamado, ele é confrontado com as suas prioridades. Porque às vezes a prioridade é o que a gente pensa, é o que a gente acha, é o que a gente sente. Então há muitas pessoas que têm chamados brilhantes, cara, têm talentos, têm armas poderosas, entendeu? Eu disse ontem no culto, só que há muitas pessoas que elas estão com armas de adulto, elas estão com espadas poderosas, elas têm armas poderosas, porém são armas poderosas na mão de meninos. Então, às vezes o chamado é poderoso, cara. Às vezes o talento é poderoso, o dom é poderoso, entendeu? Porém, nós não adquirimos, às vezes, as pessoas não lutam para adquirir uma maturidade que faça o chamado dela ser impulsionado. O chamado dela é adquirir valor, agregar valor, sabe? E quando que o nosso chamado começa a agregar valor e se tornar maior do que a nossa própria vida? Igual você falou, às vezes é fácil a gente cantar, entendeu? Abro mão da minha vida, abro mão das minhas vontades. Cara, é difícil pra caramba, não é fácil não. É sacrifício, é ir para a cruz todos os dias. Quantas coisas maravilhosas eu tive que abrir mão, quantas coisas prazerosas eu tive que abrir mão, entendeu? Nós temos que entender isso. Quando Deus chama Jeremias, a palavra ela é muito clara, cara. A palavra vem a Jeremias, antes de formar no ventre da sua mãe, o Senhor está dizendo, eu te escolhi, antes de você nascer, eu te separei, te designei a profeta das nações. Mas aí Jeremias disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem, sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não digas que é muito jovem, a todos a quem enviar, você irá e dirá o que eu te ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor então estendeu a mão, tocou na minha boca e disse, agora põe na sua boca as minhas palavras. Sabe o que eu vejo isso aqui? Eu vejo Jeremias, cara,
sendo confrontado com a visão que ele tem dele mesmo. Então, homens e mulheres que querem viver o chamado de Deus para suas vidas, serão sim confrontados, até mesmo com a visão que eles têm deles mesmos, até com a visão que ele tem de si próprio. Então, se eu quero viver o meu chamado, presta atenção, o meu chamado, ele precisa ecoar acima daquilo que a minha vida pontua como prioridade. Então, Abraão está bem estabelecido, Abraão ele está vivendo num lugar próspero, porque o seu pai estendeu as conexões ali, o pai dele prosperou naquele lugar. E aí quando o Senhor chama Abraão, o que o Senhor fala? Sai da zona de conforto, vai para uma terra que eu vou te designar. Qual? Eu vou te direcionar, você não sabe de nada, eu vou te apontar, entendeu? Eu vou abençoar você, vai ter gente que vai te abençoar, vai ter gente que vai te amaldiçoar, mas eu estou com você. Ou seja, o chamado de Deus está sempre colocando a mim e a você na dependência do Senhor. Eu acho que assim, homens e mulheres que têm um chamado superior à sua vida, na verdade, eles se encontram na palma das mãos de Deus. Jamais vão estar na força do braço, na força do conhecimento, naquilo que domina. Assim, eu tenho experimentado isso e eu tenho descoberto isso. Homens e mulheres que vivem um chamado de Deus, eles nunca vão estar no controle. Pô, você nunca vai estar no controle do seu chamado, cara. Você nunca. Pô, há alguns anos atrás, eu estava num lugar, servindo a Deus num lugar, achando que eu ia viver o tempo inteiro naquele lugar, morrer naquele lugar, com as pessoas que eu amava, adorando a Deus do jeito que eu queria, que eu gostava. De repente Deus me chamou para um outro lugar. Então eu descubro que na verdade quem quer viver o chamado de Deus, presta atenção, ele nunca vai viver uma vida confortável. Nunca, cara. Eu não consigo ver homens e mulheres chamados por Deus vivendo uma vida confortável na sua própria vontade. Ou seja, assim como Abraão foi chamado para sair da zona de conforto, assim também Jeremias foi confrontado, entendeu? A sair da zona de conforto, da visão que ele tinha dele mesmo. Porque às vezes o cara tem um chamado poderoso, mas o chamado não é tão grande quanto o Senhor está declarando, porque às vezes a visão de mim, a visão sua, de si próprio, é uma visão medíocre, cara. Porque qual que é a visão de Jeremias? Eu não sou capaz, eu não sei falar, eu sou pequeno, tá entendendo? E o próprio Deus está dizendo pro cara: ó, eu te escolhi no ventre da sua mãe, você tem um chamado grande, você vai ser profeta das nações, eu vou colocar as palavras na sua boca. E o cara está dizendo: eu não sou capaz, eu não tenho força. Então, as pessoas quando querem viver um chamado, o cristão quando ele quer viver o chamado de Deus para a vida dele, o ID do Senhor, um chamado específico, ministerial, ou seja lá qual for o chamado de Deus para a sua vida, presta atenção em algo. Você vai ser confrontado a sair da zona de conforto, você vai ser confrontado com as suas prioridades, você vai ser confrontado até mesmo com a visão que você tem de você mesmo. Foi o que o Senhor falou com Jeremias: ó, a visão que você está tendo de você, ela é errada, porque você está se enxergando muito pequeno, e eu estou dizendo que você é grande. E o cara está reafirmando: ah, mas eu não sei falar, mas eu vou pôr as palavras na sua boca. Ou seja, quando eu quero viver o meu chamado na célula, na igreja local, o chamado do Senhor para a minha vida, eu vou ser confrontado a sair da zona de conforto, eu vou ser confrontado com as minhas prioridades, eu vou ser confrontado com a visão que eu tenho de mim mesmo. Eu não sei falar, eu não sou tão influente, eu gaguejo, eu isso, aquilo. Você pode ver os camaradas que Deus chamou, as mulheres que Deus chamou, entendeu? Um não sabia falar, um era pesado de língua, está entendendo? O outro não sabia falar, o outro era complexado, entendeu? O outro era bandido, o outro, você está entendendo? Tem sempre alguma coisa: meu passado dizia isso sobre mim. E Deus pegou esses caras e eles mudaram a história, eles dividiram a história. Então eu não sei se você consegue ver isso comigo. Se eu quero viver o meu chamado, e o meu chamado ele vai se tornar maior do que a minha própria vida, eu preciso entender isso, pastor João Jefferson. Eu vou ser confrontado a sair da zona de conforto. Aí cada um para e reflete e pensa o que é zona de conforto para você. O que é zona de conforto para você? Ah, se eu quero viver o meu chamado, e o meu chamado vai ser maior do que a minha própria vida, eu tenho que entender isso. Eu vou ser confrontado com as minhas prioridades. Deus vai testar e Deus vai querer saber o que é prioridade para você e o que é prioridade para mim. Terceiro, se eu quero viver o meu chamado, e o meu chamado ele é maior do que a minha própria vida, eu vou ser confrontado com a visão que eu tenho de mim mesmo, porque às vezes a visão que eu tenho de mim próprio, é uma visão incorreta, não é uma visão adequada para o chamado de Deus. Então, qual que é o texto que nós estamos lendo aqui de Jeremias? Qual que é a visão? Ele tem um chamado poderoso, mas ele tem uma visão dele mesmo inadequada.
e aí Deus vai confrontar essa visão inadequada. Então a gente tem que trazer essas chaves. Eu costumo dizer que Deus sempre nos dá chaves que elas vão destravar para que nós possamos viver o destino que Deus tem para as nossas vidas. Entendeu, pastorzão? Isso é forte. Concorda? Concordo plenamente. Que é isso aí? Você mandou muito aí. Poderoso isso aí. A gente chega à conclusão, pastor Natanael, que nós só vamos conseguir viver o nosso chamado o dia que nós permitir que morra as nossas vontades e que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Aí acabou. O dia que a gente falar assim, a vontade de Deus, ela prevalece sobre a minha e não a minha mais, acabou. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, pastor Natanael, já não sou eu quem vivo mais, Cristo vive em mim. A vontade de Deus. Essa é a vontade. E é difícil, né, cara? É difícil, é uma luta diária para a gente conquistar esse nível aí, essa maturidade, essa visão. Porque isso está dizendo é maturidade, cara. Você está dizendo? É maturidade. O que nos faz deixar coisas para trás é maturidade. Você pode ter meninos, o Luiz Hermínio fala muito disso, cara. Lembrei que meninos, eles estão sempre brigando para ter. Já viu, você chega numa casa, você tem. Você está com quantos filhos aí? 3? Não, só uma. Tem um. Uma. E o senhor, já tem? Eu estou no processo ainda. Eu estou no processo, estou treinando. Eu estou treinando, entendeu? Daqui a pouquinho. Deixa eu dizer para você, meninos. Crianças, meninos, a imaturidade, você pode ver, você vai numa casa, eu tenho um sobrinho pequeno, e às vezes ele está lá brincando, ele tem muitos brinquedos, aí chega outra criança, o certo seria ele deixar algum brinquedo para a criança às vezes, né? O certo é a criança deixar alguns brinquedos para outra criança e brincar com outro. Só que geralmente crianças, meninos, eles não conseguem soltar algumas coisas, cara, tá entendendo? E partir para outras maiores, entendeu? Eles estão sempre brigando para juntar, para acumular. Então eu descubro isso. Se eu quero viver o chamado de Deus para minha vida, para o meu ministério, para o dom, para o talento que Deus me deu, para a vocação que Deus me deu, eu vou ter que aprender a soltar algumas coisas. E às vezes a gente não tem, a gente não consegue soltar algumas coisas, deixar algumas coisas para trás. Você pega Davi, cara, quando ele peca ali com Betseba, e eu digo que o problema não é apenas pecar, o problema não é o pecado, entendendo? A gente já foi concebido em pecado, entendeu? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O problema não é apenas o pecado. Gentileza. Voltou? Voltou? Aí, deixa eu te falar, estava falando, homens e mulheres que têm um chamado e querem que o chamado seja maior do que sua própria vida, é isso que você falou, vão ter que aprender a deixar coisas para trás, cara. Davi, quando peca com Betseba, e ele é confrontado pelo profeta Natan, e depois vem a doença da criança adoece, etc, tal.
quando a criança morre, Davi, ele está ali orando, pedindo a cura, tal. Davi, ele adquire a capacidade de superar o erro dele, cara, de superar a fraqueza dele. Então, homens e mulheres que têm chamado, não quer dizer que nunca vão errar. Você tem uma vocação, você tem um chamado para uma área. Na sua vocação, no seu chamado, você vai errar, você vai pecar. Eu vou errar, eu vou pecar. Mas eu preciso adquirir a capacidade de, o mais rápido possível, deixar o meu erro para trás. Eu digo, o problema não é o pecado, é o que você faz com o pecado. Pecado, todos nós vamos pecar, vamos errar, somos concebidos em pecado, todos destituídos, todos nós pecamos, destituídos, estamos da glória de Deus. O problema é o que você faz com o pecado. O pecado, ele pode sepultar seu chamado, ou ele pode impulsionar o seu chamado, revelando a sua inferioridade diante daquele que te chamou, entendeu? O chamado, ele pode ser uma escada, um degrau, porque ele pode revelar a sua inferioridade àquele que te chamou, porque o que te chamou, não te chamou pela força do seu braço, não te chamou porque você é o santarrão de toda a história, porque você é o perfeitão. O que te chamou porque ele viu em você condições de pôr a glória dele em vasos de barro, entendeu? Então presta atenção, eu preciso viver o meu chamado precisa ser maior do que a minha própria vida. Porém, se eu quero viver o meu chamado, eu preciso adquirir a capacidade de deixar coisas para trás. Eu preciso deixar crianças mortas para trás. Qual que foi a qualidade de Davi ali quando ele peca com Betseba, etc? É que Davi adquiriu a capacidade de superar rápido a sua falha. Então, quando ele até surpreende os seus servos, né? Porque os camaradas estão achando que eles vão tirar a sua própria vida, que ele vai fazer alguma loucura quando a criança morre. E o que o texto fala? O texto fala que ele se levanta, ele se banha, se perfuma, entendeu? Ele troca de vestes, ele vai adorar a Deus, ele volta, ele toma uma refeição bacana, e na sequência ele se deita com Betseba e ele tem Salomão. Então a sabedoria do meu chamado, ela está na capacidade de deixar o passado para trás. Então a sabedoria só vem, a bênção só vem no meu chamado quando eu adquiro a capacidade de deixar as crianças mortas para trás. Quando Davi adquiriu essa capacidade, Salomão veio, a sabedoria veio, entendeu? Então assim, muitos são chamados. E por que poucos são às vezes escolhidos? É porque não basta ter um chamado, é preciso ter uma trajetória que reafirme aquilo que Deus plantou em você. Então todos nós temos um chamado, entendeu? Muitos são chamados, mas por que às vezes poucos são escolhidos? Porque são poucos que entendem que o processo ele é de suma importância naquilo que está sendo construído. Então às vezes quando Deus me chama, te chama alguém na igreja, chama alguém na célula, as pessoas elas estão focadas no imediato. A gente é muito imediatista, cara, a gente quer agora, entendeu? Não, e às vezes o que Deus tem para nós, para o nosso chamado, ele é futuro, cara. Então eu vou estar sempre tendo que deixar algo para trás. Então Abraão teve que deixar Arã para trás. Ele teve que deixar Arã para trás, entendeu? E partir para onde Deus tinha um propósito maior. Jeremias precisou deixar o complexo de inferioridade para trás, entendeu? As dúvidas para trás. Se você pega aí, cara, Juízes capítulo 6, verso 11, quando Deus chama Gideão, mesma coisa, cara. Gideão está ali, estão vivendo um período de perseguição, um período de medo, entendeu? Gideão está ali no lugar de amassar as uvas para fazer vinho, separando o trigo. Aí o texto vai dizer que o anjo do Senhor vai ter com ele, cara. E o que o anjo do Senhor diz para ele, entendeu? O anjo do Senhor declara algo poderoso. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram quando nos dizem tal? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: vá com essa tua força e liberta Israel das mãos dos midianitas. Então respondeu Gideão: não sou eu que está enviando? Aí olha o que ele responde. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, cara. Meu clã é o menor, menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você. Presta atenção para a gente ganhar tempo. Quando Deus chama Gideão, ele está como Jeremias, cara. Ele está sendo confrontado com a visão que ele tem dele mesmo. Então, para mim, como se diz, segurar muito aí, amarrar muito você aí, o pessoal que está em casa, para ficar também um negócio bacana. Vamos gravar isso aqui, galera. Meu chamado, ele precisa ser maior do que a minha vida. Então o nosso chamado, ele vai sempre nos levar para uma linha de confronto, aonde eu terei que deixar minha zona de conforto.
O chamado de Deus para a sua vida vai impulsionar você a sair das zonas de conforto. Assim como Abraão foi impulsionado a deixar Arã para trás e partir para um lugar que o Senhor tinha para ele. Qual lugar? Ele não sabia, o Senhor é que sabia. O Senhor é que ia orientar ele. Segundo, o Senhor disse, vai ter gente que vai te abençoar, mas vai ter gente também que vai te amaldiçoar, mas eu vou estar com você. Então, viver um chamado não é viver uma vida confortável. Entendeu? Segundo Jeremias, no capítulo 1, é chamado por Deus, mas ele é confrontado com as prioridades. Deus está dizendo assim, ó, a prioridade é o que eu penso de você, o que eu falo de você, ou a prioridade é o que você acha de você, pensa sobre você, o que os outros veem em você. Então, se eu quero viver o meu chamado, eu vou ser confrontado com as minhas prioridades. Terceiro, se eu quero viver o meu chamado, e o meu chamado vai ser maior do que minha própria vida, eu vou ser confrontado com a visão que eu tenho de mim mesmo. E aí quando você pega aqui Juízes 6, é isso que o anjo do Senhor, é isso que o Senhor está falando para Gideão. Cara, eu estou te chamando, vocês estão aí 7 anos vivendo em buraco, vivendo escondido, entendeu? O Senhor te escolheu, e quando o Senhor te escolhe, o Senhor ele não te escolhe pela visão que você tem de você. Pode ver que quando o anjo do Senhor chama Gideão, o anjo do Senhor chega na lata, já chega chegando, dizendo assim, e aí poderoso guerreiro? Fala aí, poderoso guerreiro. Olha como o anjo do Senhor chega para Gideão. O anjo do Senhor, ele chega revelando a visão que o Senhor tem de Gideão. Então, quando um chamado vem até a mim e vem até você, pastor Jefferson, e até quem está nos assistindo, presta atenção, o chamado, ele vem como algo poderoso, como algo que você não tem como realizar, não tem como construir. Somente Deus pode fazer isso. Quando Deus me chamou, cara, quando Deus me chamou para o ministério, eu disse, Deus, eu não sei, eu não dava conta de pregar, cara. Eu já tive ministrações, ô pastorzão, eu sempre conto isso na igreja. Galera, eu sou curado disso, eu fui restaurado disso, mas eu conto porque eu sei que muitas pessoas passam por isso. Cara, eu tive uma ministração que teve um cara, algumas pessoas que levantaram e foram embora no início. Entendeu? Assim, quando Deus chama, Deus vai te chamar para algo que a princípio você não tem condições de realizar. Você não tem condições de fazer sozinho, entendeu? Eu sentava no sofá, cara, eu ia orar na igreja, eu falava, cara, como que eu vou viver esse chamado? Eu não sei falar, eu não prego direito, eu não conheço pouco da Bíblia, você tá entendendo? As pessoas estão até levantando e indo embora da minha mensagem, porque tá ruim, estava ruim a mensagem, tá entendendo? Então, quando Deus me chama, e o meu chamado é maior do que minha própria vida, cara, Deus sempre vai te chamar para algo excelente, que não tem como você construir com a sua própria força, com seus próprios recursos. O verdadeiro chamado, que se torna maior do que a nossa própria vida, é um chamado que está aquém da nossa força, aquém da nossa estrutura. É por isso que Gideão fala, ó, como que eu vou ser esse cara que vai libertar Israel, se o meu clã é o menor, eu sou fraco, eu sou o menor da casa dos meus pais, nós estamos vivendo aí um período aí de 7 anos, mocado, escondido nas montanhas, nas cavernas, entendeu? Só que o Senhor chega como? Como que o anjo do Senhor se aproxima de Gideão? E aí, poderoso guerreiro? E aí, poderoso homem? E aí? O texto diz assim, ó, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O cara está morrendo de medo no buraco, entendeu? No lugar de amassar uva, o cara está ali separando trigo, está morrendo de medo. E como que o chamado alcança ele? E aí, poderoso guerreiro, o Senhor é com você, bora libertar Israel. Então, o que eu quero deixar aqui, o pastorzão? São essas chaves que elas podem às vezes destravar, cara, a mentalidade de muitos homens, mulheres, jovens, entendeu? Que tem um chamado, porque presta atenção, o chamado já está em você, já está em mim. Deus está te chamando para algo que Ele já colocou. Eu sempre falo isso na igreja. Deus nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha te dado antes. Quando Deus chama Jeremias, e Jeremias está cheio dos pipoca para um lado, pipoca para o outro. Eu não sei, eu não sei falar, eu não sei o que. Presta atenção, o que o Senhor fala para Jeremias? Eu te escolhi no ventre da tua mãe, você era uma substância informe, eu já havia te chamado. Ou seja, o que eu estou te pedindo, eu já coloquei em você. Então, para quem está assistindo aí a célula, no Insta da célula, no meu Insta, presta atenção. Deus está te chamando para algo que Ele já colocou em você. Pode parecer surreal, pode ser algo que não tem como você viver, mas presta atenção, o chamado de Deus para a sua vida, ele já foi colocado em você. Aí eu vou citar aquele texto, cara, que termina, fala muito ele, de Efésios, acho que é Efésios 1, sei lá, entendeu? Que antes que Deus formasse
né? Céu e terra, tal, Deus já havia nos elegido nele, nos escolhido. Mais ou menos esse é o texto, até esqueci agora de Efésios. Ou seja, então, o seu chamado, ele é maior do que a sua própria vida, porque antes de que você se descobrisse como um ser, o seu chamado já estava inserido em você, embutido em você. Então, eu acho que se a gente pegar essas chaves aí, a gente consegue romper algumas barreiras, pastorzão. Amém. Eu estava, por esses dias, pensando naquele texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, estava estudando um pouco sobre ele, compartilhando com alguns irmãos. Aquilo que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu e nunca penetrou no coração do homem é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não é verdade? O Senhor está falando aí, é poderoso demais quando a gente pega essas passagens. Eu estava vendo aqui um pouco mais cedo, quando a gente pega a história de Moisés, os 40 anos que ele passou no Egito era insignificante para Deus. Era insignificante, porque Deus não ia usar nada daquilo lá. Deus chamou ele e falou, não, agora aqui comigo é diferente. Eu chamei você para algo específico. Quando a gente consegue entender isso, pastor Natanael, para que Deus nos chamou, é natural que o sobrenatural de Deus comece a acontecer na nossa vida. É natural. Aquilo que, esses dias a gente estava conversando com alguém, o que é um sobrenatural, pastor? Sobrenatural, meu irmão, para você entender melhor, você que está na live aí, sobrenatural é você sair na rua e você ver uma vaca andando em cima de um filho. Você fala, cara, isso é loucura, mas isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Sobrenatural, meu irmão, é você estar no meio de um oceano, você não ter para onde correr, seu barco quebrar o motor, não ter para onde correr, e você colocar o pé para fora do barco e crer que Deus vai colocar o chão para você pisar. Isso é sobrenatural. Verdade. Só vamos viver no sobrenatural o dia que nós entender que o nosso chamado é maior que a nossa vida. A nossa vida é insignificante se a gente não viver para Cristo. Insignificante. Nós não presta para nada se a gente não fazer as coisas para Deus, pastor. Essa é a verdade. A melhor coisa que tem um amigo meu que entrou aqui, pastor Abner, grande homem de Deus, pastor da ICB Marília. Eu tenho visto o trabalho dele legal, indo orar nos hospitais das clínicas, indo orar na Santa Casa. Isso é o dever da igreja. A igreja, muitas vezes, está ficando só dentro de 4 paredes. É a nossa obrigação como cristão. Sair das 4 paredes e ir para cima. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho, ir na praça, anunciar o evangelho. Que isso, irmão? Ah, pastor, mas a gente está no meio de uma pandemia. Meu irmão, aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo, ele é maior que vírus, ele é maior que coronavírus, ele é maior que câncer, ele é maior que dificuldade, que problema, maior que tudo. E nós, se nós amamos, se nós priorizamos o nosso chamado maior que a nossa vida, de fato, pastor Natanael, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. A gente vai ver o sobrenatural na hora da dificuldade, dos problemas. Tem uma moça que mora na frente da minha casa aqui. Esses dias eu fiquei surpreendido com ela, a atitude de fé dela. O pai dela doente, o pai dela pegou Covid, e ela olhou para mim e falou assim, mas eu creio, meu pai vai sair dessa. Eu conversando com ela, peguei um azeite, dei para ela ungir o pai dela. Acabou. Passou 2, 3 dias, acabou. O pai dela tá bem, o pai dela recuperou, já é senhor de idade. O senhor mesmo viveu uma situação, acho que foi com a mãe do senhor, não foi? Foi com minha mãe. Foi a mãe do senhor. Deus entrou com providência. Na realidade, a gente chega a uma conclusão, pastor. A nossa vida, ela não vale de nada se a prioridade da nossa vida não for o nosso chamado. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, estabelecer o reino de Deus na terra. E a gente não pode se acovardar. A gente não pode se acovardar. Entendeu? Eu acho top demais, eu fico emocionado, meu coração fica em chamas quando eu vejo jovens que saem dos seus lares, da sua zona de conforto, eles vão para frente de uma santa casa, eles vão para frente de um hospital, eles vão em outros lugares e eles levantam suas mãos e profetizam naquele lugar, profetiza mudança, profetiza libertação. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que amam de fato, pessoas que não têm medo, sabe? Eu acho poderoso demais aquilo que o senhor falou com a gente sobre Gideão, entendeu? Quando a gente pega a passagem desses homens, por que será que esses homens viveram o sobrenatural? E a gente fala desses homens, mas a gente vê que a nossa geração não quer viver isso. É sempre um eco, pastor Natanael, é um eco. A gente só fala daquilo que passou, mas a gente ainda não decidiu sermos uma voz profética nessa geração. Os jovens que estão nos vendo têm que pegar isso para a vida deles. A gente viu falar de Billy Graham, D.D. Jakes, John Wesley, grandes homens de Deus, mas e nós? E nós? Nós está passando, eu hoje tenho 31 anos,
daqui a pouquinho é 40, 50, 60, 70, daqui a pouquinho eu vou para a glória, daqui a pouquinho, quando eu chegar na minha velhice, o que eu fiz para Deus? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu passei meu tempo, não fiz nada para Deus, só pensei em ganhar dinheiro, trabalhar, e nós chega sempre a uma conclusão que tudo é vaidade, você não vai conseguir colocar nada dentro do caixão, a verdade é essa, é chato falar isso, mas é a realidade. A prioridade nossa, pastorzão, tem que ser o nosso chamado. A gente não tem que ter medo, não tem que ter medo do diabo, não tem que ter medo de nada, a gente tem que ir para cima. STF não manda em nada, PT não manda em nada, não é politicagem que eu estou falando aqui não, mas o negócio é para o reino, o negócio é para Deus. A gente não pode deixar de anunciar o evangelho, a gente não pode deixar, nós não podemos recusar, a gente não pode recuar. A gente não pode recuar. É o momento da igreja sair de 4 paredes e falar assim, o meu chamado é maior que a minha vida. Meu irmão, vamos fazer? Não, não vou fazer não, eu vou fazer. Para mim passar para o senhor falar com a gente algo aqui ainda para a gente encerrar, T.L. Osborne, naquele livro Impacto, não sei se o senhor já leu esse livro, Impacto, ele diz que um dia Deus levou ele em uma reunião, e ele falou que os demônios estavam fazendo uma reunião naquela sala. E o diabo, falando de tudo aquilo que ele deveria fazer, e uma das coisas que o diabo falou é, vamos destruir a igreja tem que parar de orar. A igreja tem que parar de orar, a gente tem que destruir. Aí um demônio falou assim, ó, mas não é todo mundo que ora, é só um que ora. Aí o diabo levantou e falou assim, um demônio falou assim, mas uma andorinha não faz verão. Aí o diabo falou assim, mas depende da andorinha. Então depende de quem quer fazer. Na realidade, a gente não precisa ficar esperando em ninguém. Nós temos que fazer. Jesus nos chamou. Ele nos chamou para fazer. Ele falou para nós ir, falou para nós ir adiante. Nós temos que prosseguir, pastorzão. A gente tem que prosseguir, tem que ir na contramão. É para fechar tudo, meu irmão. O Deus que eu sirvo é maior que o coronavírus. O Deus que eu sirvo é maior que o câncer. Ah, mas a gente não pode colocar a mão porque é imprudência. Meu irmão, eu creio que na onde eu coloco as mãos, o milagre vai acontecer. E é assim as nossas vidas. É isso que a gente tem que viver. É isso que a gente tem que viver. E isso não tem preço, pastor Natanael. Isso não tem preço. O nosso chamado é maior que a nossa vida. Entendeu? Isso é forte demais. Eu falo com a Monique aqui em casa. E isso não tem preço. Meia-noite eu estou no propósito de oração. Tenho falado com o Senhor. Deus, levanta as nossas vidas como homens valentes. Nós não podemos nos acovardar diante das dificuldades. O Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é maior do que o vírus, maior do que tudo. O Senhor vai nos dar graça para vencer. Oh, amém, cara. Para fechar isso aí, eu acho que é as pessoas pegarem essas chaves aí que você compartilhou, que a gente, com a graça de Deus, pôde compartilhar aqui, e entender isso, cara. Acho que assim, cravar isso em nosso coração. Viver o chamado de Deus é viver algo superior à nossa força, à nossa vontade, ao que a gente pode construir. E muitas vezes demora, cara, mas que às vezes a gente é muito assim, controlado pelo tempo humano, né, cara? Pelo cronos, pelo cronômetro, pelo tempo do homem. Então, assim, para nós fecharmos aqui, pelo menos a minha parte aqui, o homem e a mulher que quer viver o seu chamado, pega essas chaves que a gente falou aí, para trás aí, quem não assistiu pode assistir a live desde o início, mas tenha uma fé que consiga colocar você aonde Deus te chamou. Acho assim, homens e mulheres que vivem um chamado poderoso, a fé deles é capaz de colocar eles aonde Deus os chamou. Pode ver que todos esses homens, eles são confrontados, eles são de alguma maneira ali restaurados pelo Senhor. O Senhor confronta a fé deles, o Senhor confronta a visão limitada, as escamas estão nos olhos deles, e depois o Senhor os restaura de tal modo que eles conseguem enxergar a recompensa lá na frente. Então, assim, homens e mulheres que querem ter um chamado maior do que a sua própria vida, precisa viver aquilo que o autor aos Hebreus diz, né? É necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele exista e que Ele é galardoador, recompensador. Então, eu vivo o meu chamado no fundamento de que há algo maior lá na frente. Amém. Há algo tremendamente maior lá na frente. Então, acho que não tem como as pessoas viverem um chamado maior do que a sua própria vida se a fé não as coloca
foca em algo maior lá na frente. Então, homens e mulheres que viram o seu chamado, Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, recusou ali a riqueza de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o opróbrio com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Diz lá o texto em Hebreus 11, porque Moisés, ele contemplava o galardão, a recompensa. Ou seja, homens e mulheres que querem viver o chamado de Deus para suas vidas, a fé deles precisa colocar eles lá no destino final. Então, às vezes você está no ponto de origem, no ponto de partida, mas você tem que partir daqui com uma fé capaz de te pôr lá na Canaã, lá na terra prometida. Então, para me fechar minha parte, eu citei ontem aqui, cara, que quando o povo hebreu parte do Egito em direção a Canaã, Moisés, em Êxodo 13, versículo 19, Moisés pega os ossos de José e leva os ossos de José com ele. Aí eu fui ver a oração, o pedido de José lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 26. Quando a morte está chegando para José, ele diz assim, Gênesis 50, 24. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora da minha morte se aproxima, todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem o juramento: quando Deus intervir a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos e logo depois de ser embalsamado, seu corpo foi depositado no sarcófago no Egito. Aí lá em Êxodo 13, 19, Faraó permite o povo partir, Deus liberta os hebreus da terra do Egito. Moisés está partindo com a galera, Moisés pega os ossos de José e leva. Êxodo 13, 19, Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Ou seja, José, ele tem uma visão tão clara de que o fim dele não é o Egito, que ele fala assim, quando Deus visitar, quando Deus vier, quando Deus tirar vocês daqui, não me deixem no Egito, cara, não me deixem. E o texto é claro, quando Deus intervir, Ele vai intervir. Então, se você tem um chamado de Deus, se Deus está te chamando para uma vocação, para uma obra, se Deus está te chamando para gerar discípulos, para ser bênção na célula, bênção na igreja local, entenda isso, você precisa ter uma fé capaz de fazer você enxergar aquém do ponto de partida. Talvez o ponto de partida é algo muito pequeno, mas você tem que ver o destino final. E aí, qual que é o destino final? José, ele está lá no Egito, a morte está batendo na porta dele, e ele está se vendo, cara, na terra prometida. Ele está se vendo na promessa, está dizendo assim, vocês vão jurar que quando Deus intervir e tirar vocês daqui, vocês não vão deixar os meus ossos neste lugar, porque aqui não é o meu destino final, aqui é o ponto de partida. Eu vou morrer, eu vou ser sepultado, vou ser embalsamado, colocado no sarcófago, vou ser enterrado, porém, quando Deus intervir, e Ele vai intervir, leve os meus ossos daqui. Então a palavra que eu deixo para a galera que está em casa aí da célula é o seguinte: se você quer viver um chamado maior do que a sua própria vida, você precisa ter uma fé capaz de te colocar no destino final. Talvez você está no ponto de partida, no ponto de origem, mas homens e mulheres com um chamado maior do que a sua própria vida, eles conseguem enxergar o destino final. É isso que capacita a gente a abrir mão das nossas vontades, a gente deixar o pecado para trás, a gente deixar a nossa visão de complexo de inferioridade para trás e tantas coisas para trás. Eu acho que essas são chaves. E aí que Deus abençoe a célula Salva Vidas, ICB de Perdões, a galera da restauração de Campo Belo. Prazerzão, pastorzão. Prazer todo nosso, que Deus abençoe muito o senhor, galera da Batista e Restauração aí, grandes amigos, né? O pastor Natanael é um brother, é um amigo, é um irmão, né? É honroso, o senhor sabe disso, que tanto que a gente ama o senhor. Sempre quando tem alguma coisinha, algo aqui em Perdões, a gente fala, pastor Natanael, grande amigo, amém, grande homem de Deus. Eu lembro até hoje, um rapaz lá de Três Corações, o senhor esteve ministrando na conferência lá, de jovens, o Alessandro, ele falou assim, me indica isso, alguém aí que você falou, eu conheço um homem de Deus, rapaz, Natanael, ele é o pastor Natanael aí, que o homem é bênção. E a gente tem esse presente de Deus, de ter essa amizade do Senhor com a gente, então a gente se sente muito honrado mesmo, de verdade. E pode contar com a gente, aquilo que o Senhor precisar para servir. Tamo junto, cara. Eu digo que um dos maiores presentes que Deus me deu foi as conexões, cara, os relacionamentos, as amizades. Como eu valorizo as pessoas, cara, os amigos. Lógico que eu sou cheio de defeitos, de falhas, pecados.
Às vezes eu frustro alguém, decepciono alguém, e peço até perdão se alguém está assistindo a live e eu já decepcionei. Tenho certeza que já decepcionei algumas pessoas, mas uma das coisas que eu mais valorizo, cara, são as amizades, as conexões, porque muitas das vezes isso fica para as pessoas que têm chamado, né, cara? O que Deus está construindo diz a respeito dele, porém é construído em pessoas, cara. Então eu acho que assim, se a gente quer ter um chamado poderoso, a gente precisa de uma humildade capaz de entender que o que Deus está construindo é sobre ele, aponta para ele, está voltado para ele, porém é construído em pessoas. Então é preciso olhar para as pessoas e entenderem que Deus as ama, Deus está nelas, Deus deseja elas. Então, cara, eu digo que assim, uma das coisas maravilhosas que eu tenho é conexões, são relacionamentos. São pessoas como você, cara, pastor Iquias, a equipe de pastores aí da ICB, entendeu? Cada pessoa que eu me conecto, e então assim, eu louvo a Deus por cada amigo, eu louvo a Deus por cada companheiro de ministério, e porque acho que assim, tem que ser esse, cara. Então fico super feliz, obrigado. Não sou tudo isso que você falou não, mas eu tomo posse, tá bom? Amém. Vamos orar, né? Pra gente encerrar isso. O senhor ora para nós aí, pro encerramento, que Deus abençoe o senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento único, por essa oportunidade de estar com a Célula Salva-Vidas, com a galera da Igreja Casa da Bênção de Perdões. Obrigado por a gente compartilhar ideias, compartilhar propósitos, compartilhar a Tua Palavra. Eu oro por cada um que entrou, Deus, na live, por cada um que vai assistir depois, que a bênção do Senhor repouse sobre os Teus filhos. Nos molde nesse tempo, nos capacite, nos inspire, nos fortaleça. Ó Deus, quebre os grilhões, quebre as barreiras, quebre, Deus, toda a zona de conforto que nos impede de viver o chamado do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, nos capacite, em nome de Jesus, a sermos confrontados com o Teu chamado para a nossa vida, e que esse confronto nos leve, em nome de Jesus, a abandonar a visão de complexo de inferioridade que às vezes nós temos de nós mesmos. Ó Deus, nos ajude a deixar coisas para trás e vivermos o nosso chamado. Ó Deus, nos capacite de tal modo, a ponto da nossa fé ser capaz de nos colocar no destino final, ainda que nós estejamos no ponto de partida, no ponto de origem. Ó Deus, no ponto de partida, Deus, que a nossa fé seja capaz de nos colocar no nosso destino final. Eu abençoo a Célula Salva-Vidas, pastor Jefferson, toda a equipe da ICB de Perdões, que a bênção do Senhor repouse sobre nós, sobre cada casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tamo junto. Pastor, Deus abençoe o senhor. Um grande abraço, um beijão no coração. Tamo junto. Um abração. Deus abençoe. Valeu, pastorzão. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.